Estamos ao vivo. Boa noite, gente. Que alegria estar aqui com vocês novamente. Como vocês sabem, essa é a live de encerramento da campanha Mulheres e Diabetes. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje com mulheres tão empoderadas, mulheres que são realmente exemplos, inspirações para a gente. Então, vocês vão ver durante, ao longo aí da nossa live, o quanto essas mulheres têm a agregar, tanto com conteúdo, quanto com experiências pessoais. Então, eu fico muito feliz que esse ciclo ele esteja se encerrando, mas também fico triste, porque nesse período aí de quarentena nós estivemos juntos e conectados, mas a gente vai continuar com esse ciclo de lives, porque tem sido uma forma muito bacana, muito importante da gente conversar, da gente estabelecer esse diálogo. Eu vou apresentar cada uma das nossas convidadas um pouco mais para frente, mas quero todo mundo dar um oizinho aí. Camila, Tainá, Patrícia, Simone, todas de rosa, gente, muito divas, né, menina? Todas divas. Isso foi arquitetado pela Patrícia. Ela... Estilista do grupo. Sim. Estilista do grupo. Voluntariamente, ela nos convidou a usar rosa hoje. Eu achei fantástico, porque é uma homenagem muito linda a todas as mulheres. Então, assim, por que o tema de hoje, né? A gente sabe que o manejo da glicemia é um dos grandes, se não o maior desafio de quem tem diabetes. No caso das mulheres que têm diabetes, isso pode ser ainda mais desafiador em função do nosso ciclo de vida, de todas as mudanças, questões hormonais, questões mesmo de realidade, de múltiplos papéis, enfim, de muitas coisas, né? Existe uma complexidade que precisa ser olhada com carinho, com atenção e com cuidado. Então, eu estou muito feliz porque essa live hoje eu posso falar que é meu sonho de consumo, porque eu, como mulher com diabetes, eu sinto que eu sempre fui pegando um pouco de informação aqui e ali, mas nem tudo se aplicava a minha realidade como mulher, e muito para a gente falar. E hoje a gente quer quebrar isso, a gente quer tornar esse um espaço seguro. Não será o suficiente, mas a gente espera repetir isso mais vezes, não só no online, mas também no presencial, porque a gente gosta desse contato humano, né? Bom, esse assunto, ele assim, foi muito votado, eu compartilhei com vocês nos stories, eu compartilhei com vocês nas mídias sociais, e vocês fizeram muitas perguntas, então eu quero muito que vocês tragam essas perguntas aqui hoje para a gente. Boa noite, gente, estou vendo muita gente online já, Mônica, Vanessa Pirolo, Cristier, Jean, Thaís Amaral, Vanessa, nossa, tá passando, Vanessa Matheus, sintam-se abraçados, Gisele, enfim, Michelle, todas vocês, sintam-se muito, muito abraçadas. Boa noite a todas vocês. Eu quero contar rapidamente sobre o ciclo do Mulheres e Diabetes dessa campanha, que é uma campanha do Movimento Diabética, que tem o objetivo de empoderar as pessoas, em especial as mulheres que têm diabetes, em relação ao seu tratamento, à sua vida, mas principalmente em relação a si mesmas. Porque quando a gente se empodera da nossa vida, a gente se apropria dela, os cuidados com diabetes, eles ficam mais fáceis, ficam mais leves, e a gente consegue chegar mais perto dos nossos objetivos. A gente vai falar hoje aqui que não existe perfeição em relação ao diabetes. Nós conversamos muito, né, meninas? Antes dessa live, e eu acho que foi um senso comum de que buscar a perfeição é uma autossabotagem, porque ela não existe. Mas qual é o equilíbrio? A Patrícia falou algo que me marcou, que existem determinados padrões que a gente pode reconhecer, entender no nosso ciclo de vida, no nosso momento de vida, e usar esses padrões a nosso favor. Eles podem não ser 100% perfeitos, não podem se ajustar 100% a todas as situações, mas eles são um guia, um norte, e é isso que a gente vai falar hoje. Bom,
Em relação à campanha, eu quero mostrar para vocês o vídeo teaser que a gente fez na primeira etapa da campanha, que foi antes da pandemia. A gente fez um ensaio fotográfico com 14 mulheres que têm diabetes e fizemos entrevistas com essas mulheres. Vocês devem ter assistido na página, nas nossas mídias sociais. A gente compartilhou esse conteúdo com vocês. E aí, a gente também agregou essas lives porque a gente queria se comunicar com vocês. A gente não queria só contar a nossa história, a gente queria ouvir a sua história. Tá? Então, vamos teaser e já adiantando que a terceira etapa da campanha ela vai acontecer no segundo semestre. Assim que for possível, a gente vai ter uma linda exposição de fotos de mulheres diabéticas no metrô de São Paulo. Sim, estamos dominando o mundo. E vai ser lindo, a gente só não tem ainda uma data, tá bom? Eu vou mostrar para vocês o teaser e aí eu quero chamar a Simone e a Tainá, que representam as empresas apoiadoras dessa iniciativa, para um agradecimento. Bom, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês me falam se está dando tudo certo. Vocês estão vendo? Sim. Agora foi. Então, tá bom. Vamos lá. Eu fundei o Movimento Diabética em 2017, depois de ter realizado vários trabalhos dentro da comunidade de pessoas com diabetes e ter compreendido a necessidade de um apoio em relação ao lado emocional da condição. Então, essa campanha vem para alertar sobre a importância de você cuidar, de você se monitorar e de você ser a agente transformadora na sua vida e na vida de outras pessoas também. E esse projeto, Mulheres e Diabetes, ele foi iniciado com uma vivência, uma troca de experiências com ensaio fotográfico, para que depois a gente possa, através desse material construído com essas 13 mulheres, no metrô de São Paulo, levar essa mensagem a todas as pessoas de que é possível viver bem e ser feliz com a condição. Foi? Foi. Foi lindo. Gostaram, gente? Gostaram? Eu sempre... Adoro esse emocionante, porque mostra a cara, que diabetes, primeiro, não tem cara, mas que o quanto a gente, se empoderando do tratamento, a gente pode ser muito feliz e conquistar tudo que a gente quer. Eu vou dar a palavra agora para a Simone e também para a Tainá, porque eu quero muito reconhecer o apoio, tanto da Medtronic quanto da Novo Nordisk, não só nesse projeto, mas em vários projetos que já realizamos juntos, por acreditarem em iniciativas como essa. Porque sem essa parceria, realmente isso não seria viável, não seria possível. E eu vejo que vocês, não só como empresa, como pessoas, acreditam nesse empoderamento do paciente, e isso me deixa muito feliz e muito otimista em relação ao nosso futuro. Então, eu quero perguntar para vocês por que apoiar uma campanha que fala sobre ser mulher e ter diabetes, qual é a importância disso? Bom, posso começar? Ok. Por favor. Bom, vamos lá. Então, antes de mais nada, obrigada aí pelo espaço, Fabi, por essa iniciativa fantástica, né, de conseguir congregar, não sei quantas pessoas tem, mas acredito em torno de 50, 60 mulheres e homens, na realidade, né, para falar de um tema tão importante que é o diabetes. E, bom, a Novo Nordisk, que provavelmente muitos já conhecem, porque quem tem ou que tem alguém na família que tem diabetes, conhece a Novo Nordisk, que é uma empresa quase centenária, né, que nasceu da descoberta da insulina e no ano que vem essa insulina completa 100 anos da sua descoberta. Ela foi descoberta em 1921, 2021 serão 100 anos, então acho que é um motivo de enorme celebração. E acreditar em projetos de educação é o que está no DNA da Novo Nordisk, né? Então, como o diabetes é uma doença complexa, ela é multifatorial,
ela precisa ser cuidada de uma maneira também integrada. Então, a gente acredita como empresa que não apenas o medicamento é necessário, o medicamento é uma parte na realidade do tratamento. Você precisa ter outros elementos que façam e que permitam que esse paciente consiga viver uma vida plena, sem as complicações do diabetes. Então, projetos como o seu, Fabi, são essenciais para que a gente consiga levar essa mensagem direto na ponta, né? A gente diz que a indústria farmacêutica enfrenta algumas barreiras para chegar até o paciente, porque a gente normalmente conversa com o médico, leva as informações para o médico, mas cada vez mais a indústria busca formas de se aproximar dos pacientes, das pessoas que precisam das nossas medicações. E não necessariamente para falar da medicação, mas para falar do conceito da doença, da necessidade de um tratamento integrado, para falar de alimentação, atividade física e tudo que complementa esse tratamento. E é por isso que a gente acredita tanto num projeto como o seu. Então, tradicionalmente, a Novo apoia projetos de educação junto a outras entidades, junto ao ADJ. Eu vi que você falou que a Vanessa está aí. A Vanessa é uma grande advocate aí do tema e conhece o tema. A gente trabalha bastante com eles, com a ANAD e tudo mais. Fizemos um projeto muito bacana para o SUS no ano passado, um projeto chamado Glicamelito, que é um projeto que também fala dos temas de diabetes de uma maneira mais lúdica. Então, criamos uma websérie no YouTube, que chama Glicamelito, depois eu as convido a conhecer também. É uma personagem que fala desde o momento que ela recebeu o diagnóstico, né, e até como é que ela se comporta, né, e também fizemos um conteúdo... Vou colocar aqui nos comentários o nome, vou colocar aqui nos comentários para todo mundo ver. E, ó, Simone, desculpa te interromper, mas as pessoas estão vibrando aqui, a Mônica está falando, viva a insulina, Sônia, viva a insulina, realmente... A insulina é uma conquista maravilhosa na vida de todos os diabéticos insulino-dependentes, né? Sem dúvida. Sim, sem dúvida. E esse projeto, então, também tem um conteúdo para profissionais de saúde e agentes comunitários de saúde, ou seja, uma coisa bem completa. E além dessa questão, eu queria fazer apenas um destaque nesse momento que a gente está passando, né? Esse momento complicado, que, assim, um dos principais objetivos nossos é garantir que esse produto, essa insulina, o GLP-1, ou seja, a linha de medicamentos que a Novo trabalha, chegue na ponta. E vocês não imaginam a dificuldade que é garantir isso hoje. As nossas fábricas estão operando aqui em Montes Claros, assim como outras fábricas da Novo Nordisk, mas tem a questão logística implicada também. Então, vocês podem imaginar quão difícil é fazer chegar uma medicação, às vezes no norte, no nordeste, onde os canais, as rotas estão mais complicadas, mas, assim, não vai faltar medicamento, e não falta medicamento. Então, assim, essa tranquilidade que eu tenho de estar aqui, de falar isso para vocês, é total, né? Senão eu não poderia estar aqui falando, olha, tem algum risco. Não, a gente não tem risco, a gente não vê risco, porque tudo está sendo cuidado com muito carinho para que o medicamento não falte na ponta, que eu acho que isso é o mais importante também nesse momento. Então, esses espaços, Fabi, também são importantes para a gente poder levar essa mensagem, porque eu imagino a preocupação das pessoas, de fato, né, e não ter a medicação. Então, essa é uma tranquilidade também que a gente pode passar para o público. Então, é isso, parabéns novamente. E a nossa gratidão a essas pessoas que estão lá na ponta, que estão trabalhando, se colocando numa situação vulnerável, né, para poder manter nosso tratamento, assim como a Medtronic, que eu sei que também está trabalhando avidamente para garantir o tratamento. Obrigada, Simone, muito obrigada, viu? Prazer. Com certeza, a gente também está trabalhando a 400% da nossa capacidade, as fábricas estão funcionando, os funcionários também com todos os cuidados, e mesmo a nossa equipe de educação, né, que a Simone falou que a educação é super importante, e na Medtronic isso não é diferente. Nós temos uma equipe hoje na América Latina inteira de 250 educadores, é a maior equipe de educação de multinacional na Américas, né, a gente tem muita gente 100% dedicada em fazer educação, e essa equipe não para, né, essa equipe está atendendo online, nós estamos desenvolvendo várias ferramentas para não deixar as pessoas, primeiro, não expor os pacientes, né, e segundo, para não deixar ninguém sem atendimento, porque agora, mais do que nunca, está todo mundo preocupado em manter um bom controle.
E aí, ligando com tudo que a gente está falando do apoio, né, Fabi, a campanha, a Medtronic, ela tem uma missão muito clara, e é uma missão que nasceu com a empresa, que é de aliviar a dor, restabelecer a saúde e prolongar a vida. E aliviar a dor, às vezes, não é só a dor física. Às vezes, também, a dor que a gente precisa aliviar é a dor psicológica, a dor emocional, é a dor do diagnóstico. E nada melhor do que fazer esse alívio da dor, né? Não com uma parte de medicina, de remédio, mas com compartilhar de uma experiência, com você ver numa outra pessoa um ideal, uma tranquilidade. E a gente costuma falar que nada mais forte para um paciente que escutar outro paciente, né? Escutar a realidade de alguém que está vivendo aquilo. Então, na nossa experiência, nós temos bastante educadores que são diabéticos e que usam a bomba, e os relatos são esses, né? É diferente quando a minha educadora também é usuária, porque ela fala uma coisa, eu sei que ela está vivendo aquilo na pele. Então, é um pouco isso o projeto. É isso o projeto, é você escutar de alguém que está vivendo a mesma situação que você, né? E parte da terapia, do próprio tratamento, é a aceitação, né? É você entender que você não está sempre bem, que vai ter momentos que você vai estar melhor, mas a fim de enfrentar aquilo, né, de portas abertas, e tem dia que você vai estar mal, e vai ter alguém lá para compartilhar. E o mais importante, a gente entender que a gente não está sozinho, que tem muita gente para ajudar, e que quanto mais a gente se dá conta dessa realidade, mais curado a gente fica desse processo. E isso permite a gente fazer um montão de outras coisas. Então, acho que é um pouco essa a missão, por isso que a gente apoia tanto os projetos de educação e os projetos que dão voz aos nossos pacientes, e que permitem que eles se identifiquem com outras pessoas. Que lindo, me sinto representada. Obrigada, Simone, Tainá. Aqui um agradecimento para vocês, vou colocar aqui na tela da Silvânia. Obrigada, legal. Novo Norte, obrigada, Medtronic. Gratidão é um sentimento muito importante na vida, né? Vamos cultivar. A saúde é o movimento de diabética. Então, a gente traz o entendimento da saúde multidisciplinar, mas sempre com um foco que o paciente tem sentimentos, que existe uma pessoa por trás do diagnóstico. E por isso que a gente traz pessoas como a Patrícia, como a Camila, como a Tainá, como a Simone, que entendem isso. Isso é muito importante para a gente. Antes de eu fazer uma pergunta agora, então, de abertura do tema para vocês, eu quero só contar que eu tenho uma surpresa, só que vocês vão ter que ficar comigo até o final. Eu recebi muitas mensagens, vocês não têm ideia. Cada vídeo que a gente postava, as mulheres falavam que tinham se identificado, mas que elas também queriam, que elas passaram por um processo de cura emocional, de aceitação, e que elas também queriam contar suas histórias. Isso me tocou. Lógico, não dá para a gente colocar todas as mulheres em um projeto, mas nós vamos abrir um espaço, a gente vai fazer uma live extra com as histórias de vocês, sobre vocês, e vocês que vão estar aqui, com a gente. Como não dá para colocar todo mundo, a gente vai fazer um sorteio no final. Então, se você quer participar dessa live, que vai acontecer na semana que vem, dia 22, fica com a gente até o final, mas não vai ser difícil, porque o tema está muito legal. Bom, recado dado, vamos lá? Patrícia, quero começar com você. Só nessas conversas que a gente teve de bastidores, já aprendi muito com vocês. Eu quero que você traga um pouco do que você já compartilhou comigo sobre o que acontece na vida da mulher que tem diabetes, como que essa questão do controle do diabetes no ciclo de vida dessa mulher, por que tem tantas questões que são singulares a ela? Oi, Fabi, boa noite. Primeiro, obrigada pelo convite. Acho um espetáculo. Desde o início, o nome Divabéticas, eu fiquei completamente apaixonada, achei o máximo. Olha só, já tem uma música que diz que nós somos de fases, né? Mulher já é um bicho esquisito, sendo diabético ou não, a gente é um ser que tem muitas fases. Dentro do diabetes, a gente tem fases muito específicas no ciclo de uma mulher.
né? Primeiro é a adolescência. Existe uma coisa fisiológica na adolescência que se chama resistência à insulina. E com a resistência à insulina muda completamente a dose da insulina que você tem que usar, como que você vai reagir diante de um alimento. Então, a adolescência já é o primeiro marco de grande mudança, com resistência insulínica e entra o ciclo menstrual. Entrando no ciclo menstrual, também, depois a gente pode conversar disso, o que acontece durante a menstruação com a glicemia. Depois... Tá louca. Isso a gente sabe. A gente fica... Não tem padrão, né? Tem mulher que tem hipo, tem mulher que tem hiper, então depende de mulher para mulher e a gente consegue contornar isso na vida das mulheres. Ô, Paty, só um parênteses para eu não perder aqui, as pessoas estão rasgando comentários positivos sobre você, falando, a Gisele está falando que ela tem eterna gratidão por você, por ter ajudado no autocuidado dela, que você mora num lugar muito especial no coração dela. A Fernanda Gregório falando que você é um exemplo de profissional e ser humano único. Isso é muito legal. Tem mais comentários, mas isso é muito legal. Então, continua. Me deu até um pouco de emoção, né? Que mulher também chora, a gente também é mais emotiva. Daí tem a parte da anticoncepção, que entra desde a adolescência. Quem me conhece como médica, todos os meus residentes, os pós-graduandos sabem que eu falo de anticoncepção a partir do momento que a menina menstruou, porque engravidar sem programar é uma das piores coisas que pode acontecer com quem tem diabetes. Então, anticoncepção de grande importância. Para quem quer engravidar, que hoje em dia a mulher não precisa engravidar, não é mais obrigatório ter filho, né? Que antes era uma cobrança, não é mais. Hoje a gente pode querer ou não gestar. A gestação também é um momento de muitas mudanças, com cada fase da gestação apresentando uma dificuldade. No começo você pode ter muita hipoglicemia, no final muita hiperglicemia, o que a gente pode conversar também. E depois a menopausa, né? A gente está falando do momento que todos os hormônios sobem, todos ficam diferentes e que de repente eles caem, e que também podem alterar a glicemia da mulher. Então, todas essas fases a gente tem alguma coisa para ajudar e alguma coisa para fazer, porque nada disso é impossível. A gente já estudou muito isso e sabe cuidar de tudo isso. Verdade, ó. Tem outras colegas suas aqui, a doutora Denise Franco, a doutora Vanessa Montanari, muitas colegas suas aqui, e também muitas pessoas se identificaram com a sua fala, que eu quero passar agora um pouquinho para cá, para Camila, porque tem a ver também com a questão nutricional, porque na TPM a gente, de forma geral, acaba buscando alimentos reconfortantes e muitas vezes mais carregados no carboidrato, mas falando que essa fase mesmo da TPM, ela é muito difícil, ó, a Thais falando, no período da menstruação, eu percebo que minha glicemia fica sempre alta. Alguma dica? A gente vai falar. E tem mais algumas pessoas, a Bianca Vendramini falando que na TPM a glicemia dela a Bianca é uma figura, né? Vai para Plutão e resolve ficar por lá. Eu acho que tem muita identificação. Mas tem essa questão da TPM, né? Mas tem a questão também da alimentação de forma geral na vida de quem tem diabetes. Como que é isso, Ká? De forma geral, a mulher já passa por um monte de comportamentos em relação à alimentação, desde aquela coisa da estética, dos padrões que a gente deveria seguir, da magreza, enfim. Então, os comportamentos em relação à alimentação é muito mais importante do que a gente ficar pensando só em macro e micronutriente, né? É o que envolve, o jeito que eu vou comer. E a mulher passa por isso em todas as fases, na adolescência, na vida adulta, na gestação, no puerpério. Então, o comportamento em relação à comida é muito mais importante do que a gente ficar ali nas continhas, que é o que todo mundo acha que o nutricionista só faz, e não é. A gente tem que pensar muito mais no comportamento, qual que é a minha relação com a comida. O que a nutricionista faz, então, nesse sentido? Qual que seria... Pensando na alimentação, né? A alimentação é muito mais do que comer, engordar ou emagrecer. A gente está sempre em volta da comida, é cultura, é prazer. Então, pensando em nutrição no diabetes, primeiro que o papel do nutricionista no diabetes é trazer uma liberdade que foi imposta, uma prisão lá atrás, antigamente, quando a gente não tinha a contagem de carboidrato e quando a gente não tinha informação.
E hoje é trazer a liberdade, né, sobre o que pode, o que não pode, que na verdade tudo pode, trazer essa liberdade e principalmente ensinar a comer. A comida para uma pessoa que tem diabetes tem que ser igual a mim que não tenho diabetes, saudável. E o comportamento que está envolvido com os excessos tem muito a ver com o padrão que a gente segue de beleza e das restrições. Então, o papel do nutricionista é trazer, ensinar a comer dentro de um equilíbrio, aquele equilíbrio que você comentou no início da live, equilíbrio para tudo. Que lindo, perfeito. Quer dizer, perfeito não existe. Colocação muito importante, né? Eu estou evitando usar esse termo perfeito, eu percebo que eu uso muito esse termo, talvez tenha algo a ver comigo. Mas eu queria ouvir também da Tainá e da Simone, né? A Tainá como uma mulher que tem diabetes, Tainá, conta um pouquinho também. E a Simone também como mulher que também passou por fases da vida, é engraçado. Não tem diabetes, mas também passou por suas fases na vida, né? Continuamos passando, graças a Deus, né? Que quando parar de passar é porque já se foi dessa vida. Então, eu sou diabética já faz algum tempo, bastante tempo, aliás. Passei também por todas essas fases que a doutora Patrícia falou, de começar a anticoncepção, depois de largar a anticoncepção para ser mãe. E realmente é uma montanha-russa, né? Então, tem momento que você está super bem, super focada, momentos que nem tanto. Então, acho que também, aí voltando no tema da perfeição, a gente também tem que ser mais bonzinho com a gente mesmo, né? Não se chicotear tanto. Perfeição realmente não existe. O que existe é você conseguir fazer aquilo que você dá conta naquela situação, no momento que você está vivendo. Então, eu gosto de pensar que todo mundo sempre faz o melhor que pode na situação que está e no momento que se encontra. Então, às vezes, falta educação, às vezes falta conhecimento, às vezes falta condição emocional para fazer diferente, mas isso não quer dizer que vai ser assim para sempre, porque, graças a Deus, essa é a beleza dos ciclos, eles começam e eles terminam. Então, a gente também tem que aprender com isso, né? Então, se teve uma TPM igual a Bi falou, que a glicemia foi lá para Plutão e ficou por lá, de repente é entender na próxima se ela vai só até Marte e fica menos tempo. E volta, né? E aí não adianta ser uma coisa tempo, né? E não adianta, ai, nossa, foi para Plutão. Foi, gente, foi, voltou, e agora vamos tentar aprender o que a gente aprende disso, né? Para fazer diferente na próxima vez. Simples. Isso que você falou, tem momentos, e tem esses ciclos que não são só ciclos da mulher propriamente, mas ciclos da vida. Tem dias que a gente está melhor, tem dias que a gente está pior, e tem dias que a gente está muito mais comprometidas com o tratamento, tem dias que a gente está cansada, tem o burnout, né? E a Michelle me tocou a mensagem dela, eu quero ler para vocês. A Michelle Del Valle falou que ela é DM1 há 17 anos, e ela fala, hoje estou disposta a ser uma DM1 com melhor qualidade de vida. Preciso de ajuda para sorrir de verdade. Tenho algumas complicações, como retinopatia, neuropatia e agora nefropatia, aguardando para transplante e torcendo para não dialisar. Quero muito ter um controle próximo do ideal, sonho em ser mãe. Seria possível com meu histórico? Vocês são lindos e me motivam muito. Obrigada por abrir seu coração, Michelle. Mas ela está no momento de abertura, ela quer ajuda, ela quer melhorar a vida, né? Isso é importante, né? E acho que assim, tem uma frase que eu adoro, que é nunca é tarde para você fazer um novo começo, né? Então, começa de novo, vamos começar. O que passou, com certeza vai trazer marcas, experiências, mas que a gente saiba também aceitar o que já foi, nos perdoar, porque muitas vezes a autoculpa é que não deixa a gente se mover, né? E a gente acaba se auto-sabotando para não sair daquele ciclo que é totalmente prejudicial para a gente. Então, o que você fez, você conseguiu fazer, Michelle, na época que você estava, com as condições que você tinha, e que bom que você está querendo fazer um novo começo. Sempre é possível recomeçar.
Posso falar da gestação dela? Pode sim, pode sim. Olha só. Ela perguntou se ainda é possível, né? A gestação é um momento que pode piorar a complicação, pode piorar a retinopatia, pode piorar a nefropatia. Então, eu acho que é uma coisa que você tem que conversar com o seu médico, de como você está, que grau de nefropatia você está. Você disse que você está pré-dialítica, e durante a gestação eu tive poucas pacientes dialíticas que engravidaram, mas eu já acompanhei. É um momento que você tem que dialisar todos os dias, é um momento de muita dificuldade essa gestação. Então, primeiro, eu acho que é individualizado, eu não conheço você, eu não sei exatamente que grau de cada coisa que você tem, mas também lembrar que ser mãe adotando, a gente pode ser mãe, e que a gente precisa ver até que ponto essa gestação pode prejudicar mais o seu diabetes. Achei maravilhoso que você está se cuidando, e que você está melhorando em tudo que você pode, mas conversar direito o quanto a gestação pode ser deletéria para as complicações que você já tem, e que você já sabe o que fazer para elas ficarem aí, né? Mas e se você quiser ser mãe, precisa conversar direitinho o grau e como que você vai querer fazer isso, porque é uma gestação muito mais complicada. Sim, a Thaís, ela comentou aqui que ela começou a gestação com um susto de glicada de quase 13, e que, graças a Deus, ela terminou a gestação com 6,5 de glicada. Bom, é o que você falou, planejamento, né, Patrícia, é fundamental, mas se acontecer um susto, então é importante buscar informação, apoio médico, multidisciplinar, para poder, então, conduzir a situação da melhor forma possível. Agora, se você ainda não engravidou, realmente é essa autorresponsabilidade que a Paty trouxe, e um profissional de saúde capacitado para te ajudar nesse momento é fundamental, eu diria, né? E só lembrar que, assim, é muito importante esse preparo. Você engravidou num susto, com 13 de glicada, e lembrar que, por que é tão importante engravidar planejando? Porque quanto maior o nível de glicada, maior a chance de malformação do bebê, né? E nós mulheres já somos absolutamente culpadas como mães, né? A gente já tem culpa de tudo. Então, se a gente programar a gravidez, a sua deu certo. Eu tenho paciente que deu certo com glicada de 14, mas é um risco maior. E só para mostrar para vocês, né? E quanto vocês podem, quase todas as minhas diabéticas gestantes conseguem glicada menor do que 7. E não mudou nada, na verdade piorou. Porque a resistência insulínica na gestação é uma das maiores que existem. Eu já fiz paciente fazer contagem de carboidrato, 1 unidade para cada meio grama. Vocês sabem o que é isso? Fator de sensibilidade de 5. A gente não está falando uma coisa de uma dose de insulina de fazer 60, 70 unidades de insulina ultra rápida numa refeição. Então, só piora, só é mais difícil o controle na gestação, e a gente não consegue glicada de 6, de 6,5. Então, assim, todos podem fazer, e sempre é hora de tentar melhorar. Agora, engravidar, é muito importante que se tente engravidar com uma glicada 6,5, se não tiver muita hipoglicemia. Se for impossível conseguir 6,5 sem hipoglicemia, a gente acha 7 um número ok. Maior do que isso é arriscado. Então, gente, anticoncepcional, e depois, se tiver pergunta de anticoncepcional, eu falo. A gente vai ter que conversar sobre anticoncepcional. Eu só quero voltar aqui, porque tem muitos comentários, mas quando a Camila falou, muitas pessoas comentando que o que você disse, Cá, é fundamental, sensato e importantíssimo. A sua tia Graça tá aí te dando força. A Graça também comentou em relação a Tainá, da fala da Tainá. A Denise falou que não existe perfeito, mas a Tainá é quase perfeita. Eu tô conhecendo ela hoje. A Dé, minha médica, um beijo no seu coração, Dê, obrigada por cuidar de mim. E aí eu quero ouvir um pouco também da Simone, porque a gente conversou na semana passada sobre gravidez e diabetes. E aí a Carol Naumann, da Meditronic, ela falou o seguinte, que ela acha o seguinte, que tem algumas questões que são da gravidez com diabetes, mas tem outras questões que são só da gravidez. E você tem quantos filhos, Simone? Eu tenho 2. Eu tenho uma menina de 20, estudante de medicina já, e tenho um menino de 15 anos, que está no primeiro ano do ensino médio. E a gravidez, se você puder abrir, se você se sentir confortável, foi planejada, você passou por também altos e baixos na gravidez, como foi?
Olha, eu tive minhas 2 gestações, assim, muito, muito bem, né? Felizmente. E aí eu tenho que fazer um parênteses aqui. Meu marido é gineco-obstetra. Então, Ajuda. então Trapassa ajuda, isso, né? trapassa. Então. E na verdade, mas assim, não, de verdade, eu era uma gestante tranquila. Eu já era uma gestante tranquila, eu sempre fui muito ativa. Então, eu sempre trabalhei, né? Eu sempre tive minha atividade profissional. Eu sou farmacêutica de formação, mas eu entrei na indústria farmacêutica e fiz a minha carreira na indústria farmacêutica em diferentes áreas. Então, é algo que eu gosto, é algo que me completa, né? Assim, eu não me vejo Te só mãe, ajudou eu a ter tenho que esse me ver. conhecimento? O que foi? Você acha que te ajudou a ter esse conhecimento também? Como Sem dúvida. farmacêutica ou não? É uma situação completamente atípica que... Não, na verdade, assim, a farmácia bioquímica, na verdade, ela te dá uma formação muito boa em saúde, de maneira geral. A gente tem várias disciplinas que a gente estuda, como na área médica, né? Então, né, você tem a fisiologia, você tem a anatomia, você tem todas essas, você tem a bioquímica, você tem todas essas disciplinas. Então, você é uma profissional de saúde, sem dúvida. Mas é claro, gente, em qualquer condição, quanto mais cuidado você tem de um especialista, melhor. Então, obviamente que eu tive nas mãos de ótimos obstetras, que me ajudaram muito, e, claro, tinha dentro de casa, mas a gente, né, brinca que santo de casa não faz milagre, mas eu tinha muita tranquilidade, porque eu sabia que a minha gestação estava indo muito bem, que eu era muito bem acompanhada, eu fazia o que o médico recomendava, eu me alimentava direito, então eu entendia que isso era bom para mim, era bom para o bebê, na verdade, porque eu queria também, a parte da gestação, continuar trabalhando. Então, para mim, isso era fundamental. Eu não me via parada, sentada, esperando o dia que a criança fosse nascer. Eu precisava trabalhar. Eu trabalhei nas minhas 2 gestações até o dia anterior, nas 2. Então, é super importante. E no diabetes, eu acho que é a mesma coisa, essa questão do cuidado, ela é muito importante, mas você tem que, obviamente, ter à mão um bom profissional e você tem que querer também. Então, aí eu acho que é um ponto comum. Você tem que querer, você tem que entender por que você está fazendo aquilo, que não tem que ser uma coisa assim à toa. Você tem uma razão para aquilo. Então, quanto mais você se apropriar do seu tratamento, seja ele qual for, quer dizer, durante uma gestação com diabetes, agora, por exemplo, eu sofro com questão de sobrepeso e obesidade. Também uma luta diária, entendeu? Eu tenho que entender o que faz bem e o que faz mal para mim, entendeu? E para mim, esse período é ainda mais complicado, né? O fato de estar em casa, para mim é difícil, porque eu sou muito ativa, então eu tenho a minha carreira na Novo Nordisk, mas atividade física sempre, eu não tenho atividade acadêmica, mas eu estudo muito, né, eu interajo muito, que eu tenho várias áreas, né, na minha diretoria, então, e eu gosto disso, né, isso me faz, assim, muito bem. Então, essa é a questão, eu tenho que entender o que faz bem para mim, o que eu preciso para ficar plena, porque senão, se eu sucumbir, quem vai fazer por mim? Eu preciso estar muito bem, entendeu? Eu preciso ser bem cuidada, mas eu preciso estar bem. Eu preciso entender o que eu estou fazendo por mim, para fazer um paralelo. Perfeito, e muitas vezes é isso que eu falo para mães que estão com crianças crescendo que se tornarão adolescentes, porque muitas vezes elas centralizam muito o cuidado, mas essa criança vai crescer e ela vai depender dela mesma, então a gente tem que aprender a confiar em si mesma. Tem alguns comentários aqui que eu quero trazer, algumas pessoas falando que estão super empenhadas em melhorar o tratamento, como a Cristiane, mas que quando ela tem uma hipoglicose e vai acima de 180, ela ainda se cobra muito. E vem muito essa questão também do se cobrar, do se perdoar, do recomeçar. A Carla fez um comentário muito, muito gentil, falando que a aceitação para ela foi a fase mais difícil, e geralmente é, né? Talvez ainda seja, e eu acho que a aceitação não tem um ponto de saída e um ponto de chegada, às vezes ela é diária, às vezes de manhã você é meio bipolar, mas à tarde você já se frustra e alguma coisa te decepciona. Então, a aceitação, eu acho que ela é contínua, e ela falou que o Diabética abriu os olhos dela e a tocou de um jeito diferente. Fico muito feliz, Carla. Poucas pessoas, assim, não sei se poucas pessoas sabem, mas muitas pessoas vieram me falar que não conhecem ainda a minha história, mas eu tive uma dificuldade muito grande na aceitação do diagnóstico. Eu fui diagnosticada com 13 anos de idade, e eu fui conhecer a primeira pessoa com diabetes quando eu tinha 27, então, nesses 14 anos de vida, eu me sentia um ET. E aí, conhecendo essa pessoa
que quem até me apresentou para ela foi minha psicóloga na época. Eu sentei com ela para tomar um café e a gente ficou 5 horas, assim, eles expulsaram a gente do lugar. E eu saí de lá falando, gente, não tem nada de errado comigo. É assim, não é que eu não consigo, eu sou incapaz, ou existe algum problema comigo. Eu achava que tinha algum problema comigo. E aí aquilo foi um alívio. Então, por isso que hoje eu faço esse trabalho, que tem o princípio do autoconhecimento, mas também da comunidade, que eu acho que é fundamental essa troca de experiências e esse senso de pertencimento, né? Eu quero trazer algumas perguntas, vamos lá. A Ana Luísa, vamos começar por gravidez, porque a gente passou por esse assunto e ficaram algumas perguntas aqui, eu sei que vocês gostam desse assunto. A Ana Luísa perguntou, mesmo com a glicemia controlada, a gravidez ainda tem risco por ela ser diabética? Tem chances de causar problemas para o bebê? E a Paty caiu. A Paty caiu, Justo a pergunta era para ela. Mas assim, eu não sou médica, tá? Mas o que eu entendo é que a gravidez com diabetes, a Tainá, né, teve uma filha, né, passou pela gravidez, ela sempre é de risco, né? Na verdade, quando você tem qualquer condição crônica, vamos pensar numa condição crônica que não seja diabetes, né, obesidade, por exemplo, né, não é nenhuma autoimunidade, mas é uma condição crônica, é uma gravidez de risco. Então, de você ter qualquer condição, né, de saúde que agrave, né, o controle geral da sua saúde, te coloca numa condição de risco, por quê? Porque a gestação, ela é um momento diferente, né? A gente tem que mobilizar o corpo para se preparar, a gente tem um órgão extra, né, que é o útero super grande, a placenta, o bebê, enfim, muda totalmente o metabolismo, o volume de sangue, como que a pressão sanguínea vai funcionar, o fluxo, enfim, é uma mudança estrutural muito grande. Então, qualquer problema que você tenha de saúde que possa interferir nessa nova conformação do corpo, te traz um risco adicional. Agora, a gente tem que pensar que no diabetes, se você está bem controlado, né, se você está, o que a gente usa muito hoje, né, mais tempo na meta, se você está com um controle glicêmico muito parecido de uma pessoa que não tem diabetes, pelo diabetes o risco vai ser menor, né? Mas não quer dizer que é uma gravidez sem nenhum risco, porque outras coisas podem acontecer aí no caminho. E aquilo que a Paty falou também, né, sobre a meta glicêmica. A gente esperava que numa gravidez a gente teria uma hemoglobina glicada de 6,5, 7 ainda aceitável. Mas isso ainda é um ambiente hiperglicêmico comparado com uma pessoa que não tem diabetes. Então, aquele bebê, aquele feto está naquele ambiente hiperglicêmico. Então, acaba tendo um risco maior de que uma pessoa que está com uma hemoglobina glicada de 5,5. É um ambiente mais hiperglicêmico. Perfeito. Eu mandei mensagem aqui para a Paty, vamos ver se ela consegue voltar, né? Algumas pessoas falando sobre a gravidez, quero falar aqui. Nossa, tem muito comentário, gente, desculpa, mas eu tô me perdendo um pouco. Ó, fala linda, Simone, a Graça compartilhando aqui o comentário dela. A Graça tá animando todo mundo aqui na live, tá adorando. Um beijo, Graça. Um beijo para você. Então, a Graça está falando uma coisa que é importante, né? Ela falou, a mulher com diabetes, ela costuma, a Paty voltou, ela costuma se dedicar muito mais na gestação. É um esforço contínuo. Paty, a pergunta que veio, que a gente estava aqui discutindo, foi sobre mesmo uma pessoa que esteja bem controlada, tenha diabetes, esteja bem controlada, nesse 6,5 de glicada, ainda assim a gravidez dela é uma gravidez de maior risco do que uma pessoa que não tem nenhuma condição de saúde, certo? É uma gravidez, a mulher com diabetes, ela tem maior chance de ter pré-eclâmpsia, que é a pressão alta no final da gravidez. Então, e você tem maior chance de ter parto prematuro, se você não estivesse cuidando bem desde
se cuidando o tempo inteiro. Então, é uma gestação de maior risco. Eu cheguei até a ler aqui, antes de cair minha internet, que se tem chance do bebê ter diabetes, não tem chance do bebê ter diabetes, tá? É ao contrário, a gente até monitoriza porque ele pode ter hipoglicemia, né? É um bebê que pode ter mais hipo. Mas é uma gestação de maior cuidado. E, assim, o que tem de bom na gravidez, e que eu acho um espetáculo, é que a partir do momento que você diz para uma mulher que ela está grávida, a maioria já é mãe absoluta, né? Então, você pedir para ela fazer insulina de ponta cabeça, às 3h15 da manhã ela vai fazer. Então, é um momento que a gente tem de maior aprendizado, eu acho, na vida, é no momento da gestação, do que tudo que você pode fazer para se cuidar bem. E quando você percebe que você faz isso na gestação, você pode fazer isso sua vida inteira, né? Que assim, quero que faça no mínimo 6 pontas de dedo por dia para quem faz glicemia capilar. Eu quero que tome insulina 5 vezes por dia. E tudo que você pedir, elas fazem. Então, é um momento que você tem para se conhecer muito, né, para entender como funciona a relação insulina-carboidrato, como você consegue corrigir. Eu acho que é um dos melhores momentos. Tem que ter mais cuidado, gente? Tem que ter mais cuidado, mas é super possível. Eu faço um ambulatório de diabetes e gestação, que teoricamente é para ter mais diabetes gestacional. Eu não sei o que aconteceu, a gente tem, assim, 60% de diabéticas tipo 1 lá grávidas. E dá super certo, se cuida direitinho, então vale a pena. A Lívia está perguntando de algo bacana também, porque a gente fala bastante sobre o antes, o planejamento, o durante, que é o controle glicêmico, mas ela está falando que uma coisa que ela não sabia e que ela acabou sabendo durante a gravidez dela foi a questão das hipoglicemias na amamentação. Se você pode falar um pouco sobre isso. A amamentação é um momento que você tem maior sensibilidade à insulina, né? A amamentação você é como se você estivesse fazendo um exercício, você tem um gasto calórico enquanto você amamenta. Então, é muito importante entender que, assim, você muda, porque o final da gravidez as doses de insulina são muito altas, e quando você tem bebê, o médico tem que diminuir, às vezes, para mais de 50% a sua dose de insulina. Existem alguns momentos da vida em que a gente deixa a glicada ficar um pouquinho mais alta, ao redor de 7,5. Um desses momentos é durante a amamentação. Porque se tem um cenário que a gente não quer, é uma mãe amamentando e tendo hipoglicemia, né? Então, é um momento que você pode deixar o controle, muda, né? Vai do oposto, mas é um momento que você pode deixar o controle mais frouxo. Então, tem que entender direitinho a dose de insulina durante a amamentação e vai diminuir bruscamente mesmo. E se preparar como se fosse um exercício mesmo, né? Fazer uma alimentação prévia, uma alimentação combinada, não puro carboidrato, trazer proteína e gordura junto, para, dependendo do tempo que você for amamentar, a glicemia segurar mais. Então, é se preparar como se fosse um exercício físico também. E durante a gravidez? Não. Perdão, mas eu acho que é interessante. Eu tive muito isso quando eu amamentei. Eu acho que a gente também fica um pouquinho mais relapsa com a hidratação. Também. E aí também isso piora muito os sintomas, porque além de hipoglicêmica, você está desidratada. Isso. Então, a reposição do carboidrato é importante, mas beber muita água. Eu tive algumas colegas também que, como eu sou DM1, tiveram filho, e acho que isso é meio que um padrão. A gente tem muito leite, muito leite. Eu doava, assim, 2 litros de leite por semana para o banco de leite. As meninas me adoravam lá. Amamentava todo o UTI neonatal lá aqui do HC. E eu esquecia muito de tomar água. Então, muitas vezes eu estava me sentindo mal e achava, porque quem é diabético, sempre que está sentindo qualquer coisa, acha que é hipoglicemia. E às vezes não é. E às vezes é simplesmente falta de água, né? E na amamentação isso acontece muito mesmo. Inclusive para quem tem baixa produção de leite, né? Não sei se é a grande maioria no DN1 ter essa grande produção de leite igual você teve, mas para ter uma maior produção de leite também, a hidratação também é muito importante. E Cá, em relação à alimentação, você falou, né, sobre essa fase da amamentação e durante a gravidez, para a gente fechar esse assunto da gravidez, que está vindo perguntas também sobre outros assuntos.
durante a gravidez, o controle tem que ser muito mais afinado, né? Então, a importância da contagem de carboidrato e, quiçá, a contagem de proteína e gordura, mas o controle tem que ser muito mais afinado. Então, a relação carboidrato-insulina com o endócrino tem que estar muito certinha. E, para isso acontecer, a monitorização tem que ser muito, muito à risca, para que a gente entenda o que está acontecendo, para que a gente consiga afinar bastante isso. Mas, pensando no DM1, então tem que ser mais afinada essa contagem para que a gente acerte bastante nossas metas. E a Simone falou sobre a gravidez dela, eu achei fantástico, porque ela falou exatamente o que você disse, que quem tem diabetes, quem não tem diabetes, tem que ter o mesmo tipo de alimentação, saudável. Exatamente. E isso é muito legal. Agora, tem uma questão que eu quero trazer, que a gente conversou sobre isso ontem, sobre a dieta low carb e principalmente isso na gravidez. Quais são os riscos? Muitos, muitos. Primeiro que gravidez não combina com baixo carboidrato. Nosso mínimo de carboidrato ali para gravidez é 175 gramas. Esse é o mínimo. E pensando fora da gravidez, o mínimo é 130 para uma pessoa que tem diabetes. Então, não existe como fazer um low carb. O carboidrato é fonte energética, né? Se eu estou gerando um outro ser, eu preciso de fonte energética. Tanto energia para mim mesmo, quanto para o meu bebê que eu estou formando, para questões neurológicas, então eu preciso do carboidrato. Não tem como diminuir carboidrato na gestação, mesmo que eu vá usar menos insulina, né? Que é o que provavelmente seria a intenção. Não dá para a gente fazer essa relação de baixo carboidrato. E lembrando que nem para quem não está na gestação, a low carb a gente não viu em estudos que tem um efeito de menor glicada a longo prazo. É muito, muito parecido, né? Não tem um benefício. Eu posso só colocar que fazer low carb na gestação é difícil, porque dá uma fome danada, né? Exatamente. Não é para fazer, Tainá. Mesmo quem não tem diabetes, não, né? Então, mas nem que você queira, não tem jeito, dá muita fome. E só lembrar que pouca ingestão de carboidrato e restrição alimentar durante a gestação predispõe a bebês pequenos para a idade gestacional. E bebê pequeno para a idade gestacional é um bebê que a gente já sabe de vários estudos que ele tem maior risco na vida adulta de ser obeso, de ser hipertenso, de ser diabético. Então, vale muito a pena comer direitinho durante a gravidez, porque não comer faz mal para o bebê. Isso. E mesmo na questão, só pegando, porque tem aqui algumas pessoas que têm DM2 também, né? E a questão do sobrepeso, né, que a Simone trouxe, a retirada do carboidrato é uma estratégia que não tem muita sustentabilidade, né? Eu vou falar, eu já fiz isso. Eu passei por uma adolescência que eu estava lutando o tempo todo contra a balança, eu achava que a insulina engordava, mas eu estava, na verdade, descontrolada, então eu tomava uma proporção de basal e bolos muito errada, assim, muito desequilibrada. Conforme fui fazendo os ajustes, eu fui naturalmente voltando ao meu peso, ao meu equilíbrio. Mas eu vivia de dieta restritiva, e essa restrição só me levava à compulsão depois. Isso. O que realmente aconteceu, porque eu tive esse problema da compulsão, aí depois do problema de ficar tomando diurético, laxante, vira uma bola de neve, que acaba caindo na questão do transtorno alimentar. Uhum. Isso é muito grave e muito sério, né? Extremamente. E sempre iniciam-se por restrições, seja pelo diagnóstico, né? Que a maioria das pessoas, quando recebem o diagnóstico, recebem milhões de proibições junto com elas, ou numa questão mesmo física. Mas a questão do carboidrato, que é extremamente comum de ser demonizado, não é porque ele engorda mais, porque pensando em grama por caloria, ele tem a mesma caloria que uma proteína. Inclusive, a gordura tem muito mais caloria do que os dois, né? Uma grama de gordura tem 9 calorias, enquanto o carboidrato e a proteína tem 4. Só que o problema do carboidrato é que ele é muito altamente digerível, né? Então, 100% ali que eu estou consumindo do carboidrato, vocês veem isso na glicemia, 15 minutos na minha glicemia. Isso não me deixa saciado. E não me deixando saciado, eu vou ter fome ao longo mais rápido. Em 2 horas, no máximo, eu estou com fome. E isso faz com que eu tenha uma tendência maior a consumir carboidratos. Então, não é que ele engorda, é que ele não sacia. Então, ele acaba sendo demonizado por esse sentido. E aí, a retirada do carboidrato não quer dizer que eu vou emagrecer porque eu estou retirando ele.
quer dizer que eu estou colocando mais proteína e mais gordura, eu fico mais saciada e a tendência de comer menos pode ser que aconteça. Ou pode ser que aconteça o reverso. Eu estou me entupindo de gordura, eu vou ter bastante mais caloria, eu vou ingerir mais caloria do que eu vou gastar e eu vou engordar. Então, não tem muito sentido no emagrecimento em retirada de carboidrato. E tirar essa coisa de demonização dele, né? E é importante da qualidade do carboidrato, né? Eu não cheguei nesse ponto, mas é a qualidade que me importa. Mas o carboidrato por si só, ou da fruta, ou de uma batata, não é ele que engorda. Mesmo na questão do sobrepeso, né? Eu não sei se você também já adotou, né, Simone, esse tipo de estratégia, mas tem aqui algumas mulheres que estão falando do sobrepeso, se identificaram, né? Como que como que você busca equilibrar a sua alimentação? Olha, Fabi, é uma luta diária, né? Na verdade, você tem que se conscientizar de que você precisa cuidar do todo, né? A alimentação, a atividade física, sem sombra de dúvida, não dá para isolar um ou outro. Você tem que ter a decisão, né? E ter um objetivo de que você quer perder peso, né? Você tem que ter esse mindset, né? Ter essa conscientização e buscar estratégias que sirvam para você, né? Então, assim, eu sempre tive uma alimentação mais saudável, mas é claro que você sempre escorrega um pouco, né? Então, você precisa ver quanto você tem que negociar com você mesma. Então, se você for escorregar um pouquinho mais, você precisa caprichar mais na atividade física, né? E é uma luta diária. E ela é, assim como o diabetes, é doença crônica também. Você vai lutar com ela o resto da sua vida. A gente fala, não existe obeso. A Patrícia pode falar disso muito melhor do que eu. Não existe. Existe uma obesidade controlada, né? Então, é uma coisa que você precisa se apropriar e entender por que você está querendo se cuidar, porque a gente sabe que a obesidade leva a uma série de outras doenças, ela é fator de risco para uma série de outras doenças, como diabetes, por exemplo, e outras, até câncer, e ela também é uma doença em si. Então, assim, eu também, como eu trabalho sou da área de saúde, trabalho com saúde, trabalho em farmacêutica, então, para mim, essa mensagem entra na minha cabeça todos os dias, né? Então, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, mais preocupada eu vou ficando. Então, aí tem que ter uma negociação, né? E eu tento negociar comigo mesma o que fazer, mas é super importante. Tem que ter uma estratégia. Só concluindo até esse assunto de alimentação, porque tem outras perguntas que eu quero trazer também sobre anticoncepcional, que a Letícia fez, a Carol Naumann fez sobre período menstrual. Se tiver alguma pergunta, gente, que eu perdi, pergunta de novo, porque os comentários vão subindo e vão ficando lá para cima. Pergunta de novo se você tiver sem resposta. Essa questão da alimentação, agora na quarentena, está difícil, né? Então, assim, o que eu tenho recebido de mensagens de mulheres falando que a alimentação está sendo um desafio, que a geladeira está piscando para elas, e que isso está impactando muito o controle glicêmico delas também. Porque mesmo que o que acontece também a gente tem que ter muito afinada a contagem de carboidratos, mas quanto mais carboidrato a gente consome, maior a chance também da gente errar na contagem e da gente ter esse descontrole, né? Então, não é porque tem contagem que pode comer tudo, sem limites, né? As pessoas acham que as pessoas não, né? Algumas pessoas acham que a contagem veio para liberar o carboidrato, para ser a festa do carboidrato, já que eu vou contar, então tudo bem, mas não é bem assim. E é justamente aquele padrão que a Paty conversou e você citou naquele início. Quando sai do padrão que você está acostumada, daquela coisa bem, bem comum da sua alimentação, por exemplo, agora na quarentena, saiu do seu padrão, você está consumindo mais carboidrato, a tendência é errar. Mas na quarentena, com diabetes ou não diabetes, a gente está com muito mais acesso à comida, a gente está se movimentando muito menos, então a tendência do ganho de peso é muito grande. Mas isso veio também lá do início, com aquela coisa de estocar comida, coisas que a gente estoca tende a ser industrializados, né? Então, deixa de ser uma qualidade alimentar. Então, eu deixo de fazer lanches mais naturais, eu tendo a ir para o pacotinho. Então, são muitos fatores que acabam contribuindo para esse descontrole na alimentação, descontrole na glicemia, ganho de peso, a falta de atividade física. Eu estou aumentando a minha resistência insulínica, coisa que eu não tinha
que eu me movimentava antes, agora não estou movimentando. Então, são muitos fatores. A dica maior é tentar manter uma rotina que você tinha anteriormente. Claro que não vai ser igual, mas os horários das refeições, trazer os lanches intermediários, se for do seu habitual. Não esquecer, agora que a gente está fora do padrão, voltar para aquele início da contagem de carboidrato, já que a gente tem tendência a errar, voltar a pesar o alimento, de repente, se é uma coisa muito fora do que você está consumindo, para a gente não errar no olhômetro. Então, trazer esses ajustes para essa nova realidade pode ser importante. E como a Beatriz Lopes falou, cuidado emocional, porque a ansiedade a gente desconta onde? Na comida. Então, é buscar, fazer, ter práticas que te ajudem. Pode ser a terapia, pode ser a meditação, pode ser conversar com alguém, aceitar que a gente está num período que a gente vai sentir mais ansiedade, que isso é natural. Então, acho que essa percepção, essa consciência já é meio caminho, porque muitas vezes a gente age muito no automático, né? Até buscar formas, mas eu quero então continuar a nossa conversa, quero trazer a questão do anticoncepcional, né? Os mitos e verdades em relação ao anticoncepcional para a mulher que tem diabetes. Quais são as implicações reais, Paty? Quem trouxe essa pergunta foi a Letícia Gerard. Beijo. Ela tem 18 anos, né, Lê? Depois você escreve aqui, acho que ela tem 18 anos. Então, quando a gente fala anticoncepcional, a maioria das pessoas colocam na cabeça a pílula, né? Aquela pílula combinada de anticoncepcional. E anticoncepcional, a gente tem muitas maneiras de contracepção. Importante dividir no diabetes é quem tem diabetes tipo 1, com menos de 20 anos de diagnóstico e sem qualquer complicação. A gente pode usar qualquer anticoncepcional que tiver no mercado. Daí pode ser a pílula combinada, a pílula só de progesterona, injeção de progesterona, DIU. Então, quando eu tenho menos de 20 anos e não tenho qualquer complicação, eu posso usar qualquer método anticoncepcional. Onde muda? Quando eu tenho mais de 20 anos de diabetes. Isso daí, pelo risco que a gente tem das vasculopatias, de doença cardiovascular, ou se eu tenho alguma complicação, né? Isso daí, se eu tenho retinopatia, nefropatia, neuropatia, daí muda um pouco qual anticoncepcional que eu posso usar. DIU pode ser usado para qualquer mulher. Então, se vocês perguntarem para mim qual é o anticoncepcional de escolha para quem tem diabetes, é DIU. Ele é liberado em qualquer, com complicação, sem complicação, com mais de 20 anos. Então, DIU é o anticoncepcional, é a contracepção de escolha. Se você também pode usar, se você só tiver mais de 20 anos e não tem complicação, pode usar progesterona também oral, daí é uma pílula só de progesterona, e daí não são, a maioria das pílulas são combinadas, e se você tiver complicação, é DIU, e você também pode usar a progesterona oral, daí já não pode mais usar a progesterona injetável. Então, se vocês puderem, DIU é a melhor contracepção para quem tem diabetes. Mas sem ter nada, vocês podem usar o que for melhor. Tem DIU hoje sem hormônio? Não, pode ser o DIU de cobre e pode ser o DIU com hormônio, porque o hormônio que tem dentro do DIU é a progesterona. E a progesterona, ela é liberada até para quem tem diabetes com complicação ou quem tem mais de 20 anos de diabetes. Então, pode ser o DIU, vou falar o nome, porque é o que tem no mercado, que é o DIU Mirena, ou pode ser o DIU de cobre. Tanto faz. Daí você fala, mas eu penso em engravidar daqui a 3 anos. Coloca o DIU nesses 3 anos, né? E daí tira o DIU, não tem problema. Perfeito. Tem muito essa coisa. Eu lembro que eu fui uma vez na ginecologista e ela falou, não, você não pode, não poderá usar anticoncepcional, porque acho que ela tinha aquela coisa da pílula, né? E tem até pessoas que se adaptam, mas realmente com os DIUs que a gente tem hoje, com a tecnologia deles, vale muito mais a pena, eu acredito, porque a gente, com a pílula, existem oscilações glicêmicas muito maiores, né? A não ser, de repente, que a pessoa tenha a questão do ovário policístico, que muitas vezes tem uma relação com DM2, não tem, Paty?
Tem. O ovário policístico, o anticoncepcional é um dos tratamentos de escolha, mas a metformina também é um tratamento possível, né? Então, assim, você tem ovário policístico, não quer usar o anticoncepcional, a pílula combinada, pode usar a metformina, só lembrando que quem tem ovário policístico pode ter uma dificuldade de engravidar. E quando toma metformina, fica um espetáculo. Tem muitos bebês chamados metformina nessa vida, porque aumenta a fertilidade. Então, pode usar a metformina, mas daí tem que usar um método contraceptivo se não quiser engravidar. E para definir qual é, porque assim, a Evelyn está falando do desogestrel. Exatamente, ele é o que tem, ele tem só progesterona, né? Você pode usar isso oral, ou se tiver dentro do DIU a progesterona, ela pode usar. É um dos que. Existe uma coisa de anticoncepção em diabetes, em que o que eu posso usar livremente para todas, que tem 100% de chance de dar certo, é o DIU. O anticoncepcional combinado ou só progesterona, a gente fala que é nível 2, que significa que eu tenho mais benefícios do que desvantagens. Mas o nível 1 para todas, o que todas podem usar é o DIU. Mas a progesterona que ela usa, ela também pode usar. Tá. A Mônica está falando que usa o Mirena e se adaptou super bem, que tem diabetes há 32 anos e que se adaptou super bem. E a Michelle Del Valle está perguntando, o DIU para mim que tenho nefropatia, tudo bem, então? Tudo ótimo. Tá. Muito bom a gente falar disso, gente. Muito, muito bom. A Carla está falando que ela tem ovário policístico meio. Então precisa. Ela pode tomar metformina, eu não sei se ela é diabética tipo 1, precisa ver se ela tem menos de 20 anos, então se ela tiver menos de 20 anos de diabetes, se ela não tiver complicação, ela pode tomar um anticoncepcional também. Isso que você falou, Fabi, é super importante, o quanto os ginecologistas têm medo de dar anticoncepcional para a mulher com diabetes tipo 1, né? E eles se esquecem o quanto pode ser muito pior uma gestação não planejada do que o uso de um anticoncepcional. Então, pode usar anticoncepcional se você tiver menos de 20 anos de diabetes sem complicação, tranquilamente. A pílula, né? Fabi, quero falar, então... Perdão, mas tá. Adicionar um tema que eu acho que é super importante, tanto da anticoncepção quanto da diabetes e de gestação. São dois temas de saúde, gestação e anticoncepção, que todo mundo tem uma coisa para te indicar, né? Você falou de você estar grávida, tem 500 mil histórias, que você tem que plantar bananeira, não sei o quê. E a mesma coisa de anticoncepcional, né? Mulher é louca para falar, usa que você tá com a pele tão bonita, o que você tá tomando? Tô tomando esse. Toma que vai ser bom. Então, assim, tanto nos temas de gestação quanto de anticoncepção, é muito importante que você faça com um ginecologista, com o seu endocrinologista, né, com o segmento médico, né? Por quê? Porque o que serve para um, às vezes, não vai servir para todo mundo. Tem muito essa indicação entre pares, entre pessoas que têm diabetes. E a gente sabe que as condições são muito diferentes, né? Um tem complicação, o outro não tem, o outro tem outras coisas que não só o diabetes. Então, eu acho que é porque eu tenho diabetes e você também tem diabetes que a gente pode tomar a mesma coisa que vai dar certo, mas não é bem assim. Então, são temas que, com frequência, a gente se automedica. Na gestação também tem muita coisa que acaba sendo de boca em boca, e acho que aqui é importante a gente reforçar que tem que ser com uma recomendação de um profissional, de um médico, né, para que a gente não caia nessa aqui, porque a pele do coleguinha tá bonita, vai servir para mim também, ou porque na gestação ela tomou leite de cabra, que vai ser legal para mim também. Então, personalizar, mas sempre com um segmento médico, que o médico tem acesso ao seu histórico de saúde, aos seus dados, enfim. Isso é super importante. E a gente vê muito essa busca nas redes sociais, e a gente precisa realmente ter esse limite muito claro e ético, trocar experiências de forma geral. Falar sobre a sua experiência é diferente de você receitar algo para alguém. Então, essa ética é muito, muito importante. Eu quero falar, eu quero relembrar vocês, quem não estava no início, que no final a gente vai fazer um sorteio para uma live na semana que vem, uma live extra da campanha, onde quem vai estar aqui comigo vão ser vocês. Então, fiquem até o final que eu vou falar como que vocês podem participar.
Bom, continuando, eu quero trazer mais 2 dúvidas, porque, assim, é um assunto muito extenso, muito rico, a gente não vai conseguir tirar todas as dúvidas, eu até sugiro que a gente faça uma outra live, um outro bate-papo em breve, sabe, porque tem muita coisa aí, mas veio a pergunta sobre o período menstrual, a Carol Naumann perguntou sobre essa questão do período menstrual, ajuste de basal, e muitas vezes aí eu estou falando essa frustração de não chegar num padrão, como você disse, Paty. Como que é isso? O período, quando a gente vai falar da TPM, a gente aumenta um hormônio chamado progesterona. E na maioria das pessoas com diabetes, a progesterona faz hiperglicemia, que é aquela hiperglicemia que você fala, eu vou menstruar, né? Eu sei que eu vou menstruar e durante a menstruação eu também tenho essa hiperglicemia. Para essas pacientes, a gente está falando de basal, né, gente? Lembrar que basal é insulina NPH, Lantus, Levemir, Atresil, Batongel, essas são as insulinas basais, ou dentro de uma bomba de insulina para quem usa bomba. Para quem usa bomba, a gente pode até programar o basal para neste período pré-menstrual a gente tem um ajuste aumentando o basal, né, e que você consegue fazer isso e melhorar. Para quem toma as insulinas basais de injeção, você também pode aumentar o basal, mas lembrando que tem mulheres que têm hipoglicemia também nesse período. Então, como tudo é individualizado, né? Não existe receita para quem tem diabetes, para quem não tem diabetes, o que é bom para mim pode não ser bom para outra pessoa. Então, pode fazer, isso, gente, é importante não só para menstruação, para quando faz atividade física em mais do que está acostumado. Esse ajuste a gente pode fazer todos os dias, se precisar. Então, eu sei que hoje eu vou fazer uma atividade física mais intensa, eu diminuo o meu basal. No pré-menstrual, eu sei que eu fico mais hiperglicêmica, eu posso aumentar o meu basal, posso até aumentar as insulinas de bolos também. Mas é o que você falou, a gente tem que se conhecer, né? E o seu médico te ajuda, nesse momento, a adequar o seu basal bolos para melhorar em cada fase que a gente tem do mês. E aos poucos vai criando um padrão, né, Paty? As pessoas vão percebendo, putz, na TPM fiquei assim, você vai criando um padrão até que você constrói o teu padrão de TPM, ou o teu padrão de situação de saúde, ou de atividade física de musculação, ou de aeróbico, você vai se conhecendo, e a monitorização é super importante para isso. E eu falei até para a Fabi uma coisa importante que as pessoas nunca lembram, às vezes, sobre atividade sexual da hipoglicemia. Então, muitas vezes, você tem moças que você começa a ver que tem hipoglicemia ao longo das noites, e se você perguntar, você teve atividade sexual nessa noite? E também é um ajuste que a gente tem que fazer, né? Então, assim, é um ajuste importante, que quando você tem atividade sexual, talvez tenha que ingerir carboidrato, que nem antes da amamentação, e lembrar que também pode alterar a glicemia, que ninguém fala disso, ninguém lembra disso, mas que faz parte da vida da gente. Você sente isso, Tainá? Sua TPM, você precisa fazer um ajuste importante de insulina? Então, na verdade, eu tô com um sistema que ele se autoajusta, né? Então, eu uso o sistema Minimed 670G, que é um sistema híbrido de alça fechada, então ele autoajusta a basal a cada 5 minutos baseado no meu valor de sensor. Mas não foi sempre assim, gente. Eu uso bomba faz 16 anos. E eu uso esse sistema faz uns 3, mais ou menos. E aí eu acho que de tudo isso, o importante é você não se conhece se você não enxerga o que está acontecendo. Então, se você não usa sensor, não é desculpa, monitora mais vezes, especialmente nos momentos que você sabe que você está fora do seu padrão normal, né? Então, TPM, estou sentindo que eu estou com TPM, intensifica as medidas, né? Estou sentindo que no período da amamentação está pior, tem que medir antes, durante, depois. Então, a gente não consegue atuar numa coisa que a gente não mede, uma coisa que a gente não tem dado. Então, é super importante isso. E quem tem a monitorização começa a ver que a gente consegue fazer um perfil, um certo padrão, mas que ele também varia, né? Então, tem ano que é de um jeito, tem semestre que é de outro, porque o hormônio não é linear, né? Tem influência de 1 milhão de coisas, de estresse, de sono. Alguém colocou aqui que está com insônia.
Tem meses que eu estou mais resistente à insulina, porque também isso se soma a outros fatores, que não é só menstrual. De repente, naquele mês, você está mais estressada, você está mais ansiosa e você está na TPM. Então, nós mudamos o tempo todo, né? Eu costumo brincar que até a lua eu acho que influencia, porque se muda até maré, vai influenciar a minha glicemia também. A gente tem essa variação, e com o sistema que eu uso, isso fica muito claro, porque como o sistema automaticamente vai me dando as doses de insulina, eu percebo que um dia é totalmente diferente do outro, especialmente à noite. Então, tem noite que ela me manda insulina de uma maneira e tem noite que eu passo praticamente com quase nada de insulina. E aí isso também dá uma paz de espírito, porque você entende que é muito mais do que insulina, carboidrato e glicemia. Tem 1 milhão de outros fatores que às vezes a gente não dá conta de fazer a perfeição, né? Não dá. E aí a gente tem que abrir mão desse desejo de ser perfeito e entender até onde chega o recurso que a gente tem. Então, hoje eu tenho um recurso que me permite, eu sou um pouquinho mais exigente, né? Mas, se eu não tenho esse recurso, eu tenho que entender qual que é o máximo que eu consigo fazer, para também não me frustrar. Porque senão isso também gera estresse, também gera descontentamento, e isso também impacta na glicemia, enfim, é um ciclo. E a qualidade de vida, né? A qualidade de vida. Fala, Paty. Quando vocês falam desses ups and downs, se eu pego o controle, você tem um sistema diferente, Tainá, assim, a grande maioria das pessoas não tem. Se eu pego alguém com diabetes tipo 1, com um controle todo reto, não é diabetes tipo 1. Não dá. Não é, né? Então, assim, isso é importante para vocês entenderem. Se você tiver diabetes tipo 1, vai ter dia que vai escapar para cima e vai ter dia que vai escapar para baixo, a não ser que você tenha um controle, que tenha um sensor conversando com a bomba o tempo inteiro, e o seu deve estar, o seu até já sei, está readequando até o basal, né? Mas isso poucas pessoas têm acesso a isso, e lembrar que, de verdade, vai escapar. Se não escapar, tem alguma coisa errada, né? Você não é diabético tipo 1, você tem um outro, que a gente só acha que tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, e tem muitos tipos de diabetes, e provavelmente você tem um outro tipo de diabetes. E já que comum também trocar o tipo de diabetes, né? O diagnóstico errado acontece também. Fala, Cá. E falando sobre esse tipo de sistema que a Tainá tem, é importante falar que não existe um melhor que o outro, né? Eu acho que é bom a gente falar, porque provavelmente tem diversos tipos, caneta, seringa, bomba, enfim. Não tem um melhor que o outro, e é o que se adequa a você. Não é porque tem um sistema que faz todas essas contas, enfim, faz toda essa monitorização, que o controle tende a ser você tem que estar pronto, né? Você tem que estar pronto. Exatamente. Você tem que estar pronto, porque assim, quando eu coloquei a bomba de insulina, eu lembro que a Demi falou assim, olhou bem no meu olho e falou, olha, a bomba não é milagre. Ela ficou olhando, tipo, não, não é. Não é e aí, na prática, eu fui perceber. Para mim, teve um impacto muito importante na minha qualidade de vida. E eu acho que a gente tem, que eu estava falando sobre isso com a Tainá, no outro momento, a gente brigar. Eu fui nos Estados Unidos um tempo, e o paciente americano, ele não é paciente, ele é impaciente. Então, ele é muito mais de atitude em buscar as melhores insulinas, as melhores tecnologias, mas, com tudo isso, vai junto à educação em diabetes. Na verdade, a educação em diabetes é o primeiríssimo passo, porque você vê também pessoas querendo a última tecnologia que não fazem contagem de carboidratos, né, Cá? Como é que você vai mexer numa bomba se você não sabe contagem de carboidratos? Eu já tirei bomba de paciente. Eu já tive paciente com a melhor tecnologia e eu já tirei. Porque tem paciente que acha que está com a bomba, ele não precisa fazer mais nada. Tainá está com com a bomba melhor, mas ela tem que fazer contagem de carboidrato. Claro. Calibre o sensor. Né? Então, assim, se você tiver uma bomba e achar que a bomba vai fazer tudo por você, você não é um bom paciente de bomba. Porque paciente de bomba tem que fazer mais coisa para conseguir usar a bomba de um jeito correto. Senão, a gente também não consegue achar o basal e o bolus dele usando a bomba. Então, lembrar que a gente consegue
bons resultados se a pessoa tiver de bem com o diabetes dela. Exatamente. E tem o outro lado também, né? Tem gente que não se adequa à bomba. Tem. É muito pouco, viu, Camila? A gente tem por estudo que 4% só das pessoas realmente não se adequam. Eu acho que, assim, tem duas discussões grandes aí. Mas talvez na vida, um atleta, enfim, N possibilidades. Tem, mas é muito pouco, porque, assim, na verdade, eu acho que a gente tem duas discussões. Uma coisa é acesso. A gente não tem hoje, né, no sistema, capacidade nem econômica de dar bomba para todo mundo. E a outra é, todo mundo precisa de bomba? São as duas coisas, né? Sem dúvida nenhuma, a tecnologia está aí para trazer melhores resultados clínicos, desde que bem utilizada. Então, a gente tem várias evidências que a tecnologia realmente traz benefícios, traz o melhor controle, desde que bem utilizado, que é o caso que a doutora Patrícia falou, o paciente que não faz nada, provavelmente ele pode estar até pior, né, em termos de controle, do que uma pessoa que está dedicada ali com insulinas do SUS, ou com um sistema bem mais engessado, vamos dizer assim, bem mais fixo de insulina. Então, tem as duas coisas. O acesso também, ele tem a ver com o que a Fabi falou, que é a questão da mobilização das pessoas, né? Porque muita gente, e a gente no Brasil é aqui muito assim, a gente espera que a bomba caia, né? Bata alguém na porta e fala, olha, você é DM1, eu quero te trazer uma bomba de insulina. Então, assim, não vai no médico, não faz um acompanhamento, não colhe exame, e aí quer uma bomba de insulina, não dá fit, né? Não tem como a gente fechar essa conta. Então, tem os dois lados, né? É melhor, né? A gente tem uma fisiologia da entrega da insulina muito mais parecida com o que é o pâncreas saudável, desde que você use direito. E você usar direito é parte do processo, né? De ir em consulta, de colher exame, de seguir com o nutricionista, de contar carboidrato. É um processo. Eu acho que sim, eu como pessoa com diabetes, eu acho que assim, a minha vida não gira em torno só de glicemia, mas de qualidade de vida. Eu quero ser feliz, gente, eu quero ter acesso às melhores coisas, como todo mundo. Pais, né, a gente participa de grupos de pais, eles falam, poxa, eu quero dar o melhor para o meu filho. A gente tem que ter direito a isso. A gente tem que ter direito a isso, sim. Só que a gente tem que primeiro, que é o que a Camila, a Paty estão falando, e você também, Tainá, se responsabilizar de que o diabetes é nosso, de que a gente não pode terceirizar isso, seja para a tecnologia, seja para o médico, seja para o pai, para a mãe, seja para o namorado. É nosso, mas em cima disso a gente tem direitos e deveres. Eu quero só, então, trazer mais uma pergunta, gente. A gente já está com 1h20 de live. Eu quero trazer uma última pergunta que fecha bem o nosso ciclo da vida da mulher com diabetes. A Lívia Germano, ela estava falando o seguinte, ela queria saber sobre menopausa e menopausa precoce na mulher que tem DM1. Como que é isso e como isso impacta na sexualidade também. Vocês podem falar um pouquinho? Posso só... Então, assim, existe... A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. E muitas vezes a menopausa precoce também pode acontecer por uma doença autoimune. Então, do mesmo jeito que existe uma produção de anticorpo contra a célula beta do pâncreas, a gente pode ter uma produção de anticorpo contra o ovário e acontecer a menopausa precoce. E a gente tem como dizer isso, existe como você dizer se essa paciente tem ou não esse anticorpo. De qualquer maneira, precoce ou não, importante falar para vocês é que, se tiver tudo bem, pode fazer terapia de reposição hormonal também. Existem terapias preferidas, é melhor usar o estrogênio em gel do que estrogênio por boca, quando a gente tem diabetes tipo 1, porque o estrogênio por boca, ele passa pelo fígado, ele altera uma coisa que chama IGF-1, pode dar hiperglicemia, porque aumenta a produção de hormônio de crescimento. Então, é preferencial o estrogênio de gelzinho, e sempre pensar se eu tenho útero ou se eu não tenho útero. E, gente, eu estou fazendo uma discussão de quem não tem diabetes também. Lembrar para vocês que a menopausa, ela vai ser tratada de mulher para mulher, porque a gente tem mama, né? E quem tem mama precisa ter uma mama boa para fazer ou não reposição hormonal. Se tiver útero, daí também tem que entrar com progesterona.
O Dilmirena pode ser usado para reposição hormonal de progesterona, mesmo na menopausa. Eu sou quase uma mulher menopausada, eu uso Mirena, e eu falei com a minha ginecologista, eu não vou precisar nem trocar, né? Com quase 50 anos. Daí ela falou, vai precisar trocar se você quiser, porque pode ser reposição hormonal, então também pode ser alguma coisa interessante. A Nívia está falando, não posso fazer, Nívia Colim, ela tem DM2, a Nívia. Ela falou, não posso fazer reposição hormonal por ter esteatose hepática. Isso, ela falou no fígado, E ela falou que sexualidade, o que é isso? Afeta a sexualidade, libido? Como que é? Não, a menopausa afeta a sexualidade e libido, né? A menopausa é um período que muitas mulheres falam que diminui muito, e também a gente não pode generalizar, né? Mas é um período que pode diminuir libido. E o que ela está falando é bastante importante, porque se você não pode fazer, se seu médico contraindicou a terapia de reposição hormonal, existe reposição local, né? Porque com a menopausa, o epitélio da vagina ele vai ficando todo atrofiado, e daí não tem lubrificação, e daí a relação sexual passa a ser uma coisa, além de você pode ter diminuição de libido, passa a ser algo doloroso. Mas existe o que ela está fazendo, que é a reposição local, para a gente melhorar essa parte da sexualidade na menopausa. Tá, legal. Mais alguém quer complementar essa questão da menopausa? Cá, tem alguma questão alimentar também envolvida? Algum tipo de alimento que ajuda? Essa questão de alimentos isolados que ajudam isso ou aquilo, acho que a gente tem que deixar claro que não existe, né? Que existe uma alimentação saudável e variada. Mas questão da menopausa com essa questão de hormônios também tem uma facilidade de ganho de peso, é uma queixa muito comum. Então, acaba tendo que ter um controle melhor nessa parte de ingestão calórica e do tripézinho do controle da diabetes, que é a atividade física, é a parte da medicação e é a parte da alimentação. Legal. Mais alguém quer complementar essa questão? Não? Eu não estou apta para comentar essa questão, não cheguei na menopausa ainda, graças a Deus. Mas tem uma expectativa, né? Assim, eu não quero viver lá no futuro, mas eu imagino. Mas tem que cuidar, tem que pensar na saúde, porque às vezes a gente só está pensando no momento atual, né? Tem que pensar na saúde ao longo do ciclo mesmo. Eu não tinha pensado nisso, vou começar a pensar. Pensar como eu quero chegar lá na frente, né? Eu acho que a alimentação também é muito isso. Tem que comer bem para chegar lá na frente. E Tainá, se Deus quiser, você vai entrar na menopausa. Porque a gente, se Deus quiser, significa que a gente está viva. Então, assim, se Deus quiser, eu acho. Com certeza. Mas não pensei ainda. Vou começar a pensar a partir de hoje. Eu quero, então, agradecer vocês. Quero fazer uma rodada final, só para vocês deixarem aí uma última mensagem, um recado que vocês quiserem, tá? Eu agradeço muito pela disponibilidade de vocês, por todas as informações incríveis que vocês passaram, porque vocês podem ter certeza que muitas pessoas que estão aqui, é a primeira vez que elas estão conseguindo falar sobre esse assunto, tirar uma dúvida, ter acesso a especialistas tão incríveis. Muito obrigada, tá? E, gente, eu quero pedir que enquanto a gente faz aqui o fechamento, a gente vai ter mais 5 minutos aí para fazer o fechamento. Quem quiser, eu vou explicar como que vai ser essa live da semana que vem. Nós queremos ouvir a história de vocês. Então, quem quiser estar aqui, participar dessa live, contar a sua história nesse momento de empoderamento, porque quando a gente está falando, a gente está se empoderando, se fortalecendo, coloca aqui nos comentários, enquanto a gente fecha o nosso papo. Também, se alguma pergunta não foi respondida, coloca que a gente da final. Mas quem quiser participar dessa live na semana que vem, dia 22, às 18 horas, coloca eu quero, que a gente vai fazer um sorteio agora. Eu tenho um assistente aqui que está anotando tudo, meu namorado. E a gente vai sortear 3 pessoas. Ó, a Júlia já quer. Vamos lá, gente. Vai anotando aí, amor. A Júlia quer muito. Vai sortear 3 pessoas. Ela quer muitas vezes. A Júlia quer muito. A gente vai sortear 3.
A Júlia já escreveu 4 vezes que ela quer. A namorado dela também. Eu acho que eu quero a Júlia também. Eu quero a Júlia, eu voto na Júlia. Eu quero a Júlia. Nossa, a Júlia quer muito. Vai ser uma questão de sorte, mas na semana que vem a gente vai ter 5 pessoas na live, tá? Hoje eu vou sortear 3, porque eu preciso deixar 2 oportunidades para outras pessoas que não participaram da live. Então, na semana que vem eu vou postar no Movimento Divabética como a gente vai fazer esse segundo sorteio. Então, se você não ganhar hoje, você tem mais uma chance. Beleza? Meninas, são meninas, né? Todas. A minha mãe estava na live aqui, ela escreveu que a Patrícia tem uma carinha de menina. Eu não sei exatamente o que ela... Porque agora tem muito eu quero, eu não tô... doutora Patrícia... Camila é minha filha postiça, e eu fico dizendo que eu pareço irmã dela, na verdade, apesar dela ser minha filha postiça. Ela falou, como assim você está quase na menopausa? Eu tô. É isso não, aí. tudo bem, faz parte, vou passar por isso, vou fazer reposição hormonal, se der, se não der, eu não vou. Isso aí. Edu tá ralando aqui para anotar todo mundo, vai. Gente... Muita gratidão. Tainá, quer dar um recado? Aí depois eu vou passar para cada uma. Eu quero aproveitar o Dia das Mulheres Empoderadas Diabéticas. Hoje, às 21, tem uma live maravilhosa da Ana Carolina, cantora, pelo YouTube. Então, quem quiser assistir, às 21 horas, entra no YouTube/Ana Carolina. Ela é diabética tipo 1 também, e vai falar de diabetes na live. Então, acho que é uma super disposição, oportunidade para a gente se empoderar ainda mais. A gente pode ser o que a gente quiser, inclusive cantor, se a gente tiver a voz bonita igual ela, né? Não. Vou contar convidadas. É uma vivência muito atípica, diferente da nossa realidade, né? Então, é bem bacana. Coloquei aqui na tela, gente, tá bom? Eu vou participar. Estou bem animada. Tainá, obrigada pela sua participação, pela inspiração, parabéns pela mulher empoderada que você é. Sempre te falo que você me inspira. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Fabi, adorei. Também. Vamos lá, quem quer falar? Eu posso. Primeiro, falar que eu estou muito feliz de ter participado dessa live, porque eu sou uma pessoa absolutamente apaixonada por diabetes, e a coisa que eu mais cuido é de diabetes e gestação, então eu cuido de muitas mulheres com diabetes, e eu fico muito feliz, e o que eu acho que o que passou melhor aqui, e que eu tentei passar, é que com diabetes ou sem diabetes, a gente tem que se conhecer em qualquer fase da vida, tem que se cuidar em qualquer fase da vida. E se tem uma luta que eu tenho, é que eu quero que qualquer pessoa com diabetes que eu cuide faça exatamente aquilo que uma pessoa sem diabetes pode fazer. É aquilo que eu mais me agarro e que eu mais tento fazer. E quem é meu paciente sabe que às vezes eu sou brava porque eu quero que a coisa fique linda. Na gestação eu sou quase um cão. Mas depois você pode ver um monte de mulher aqui que fica apaixonada por mim, porque o resultado, a hora que vem para o braço, é o melhor resultado do mundo. Então, gente, eu acho que é uma live que tem muitas pessoas com diabetes, e assim, se dependerem de pessoas como eu, que cuidam de vocês, eu vou fazer sempre o máximo para tentar ajudar vocês a ter a melhor qualidade de vida possível, sempre. E, ó, Fabi, gratidão pela sua missão. Eu tenho muito respeito, muito carinho por todas as pessoas que se propõem a contribuir para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida. E eu sempre falo que eu me sinto honrada quando uma pessoa que não tem a condição, ela se sente tão comprometida e tão apaixonada pela causa, sabe? E eu vejo que é o caso de vocês, né? O caso da Patrícia, da Camila, da Simone. A Tainá tem a condição... E, enfim, tem uma ligação, mas quem não tem a condição, eu acho muito bonito ter esse engajamento tão grande. Obrigada. Minha vez? Depois eu falo. Obrigada demais por ter me convidado, Fabi e Paty, pela indicação. Eu aprendi demais com a Paty e foi ótimo conhecer esse projeto. Eu brinco que eu não tenho diabetes tipo 1, mas está no meu sangue, minha tia, meus primos, então veio essa paixão pela diabetes e pela educação, que eu acho que é o mais importante, e eu estou muito feliz de estar nesse grupo de mulheres aqui, que eu sou peixe pequeno,
perto dessas 3 aqui, dessas 4, com a Fabi. E eu tô muito feliz. Não. E obrigada O que você falou me tocou, porque eu acho que, assim, eu comecei a mudar minha relação comigo mesma e com a comida quando eu encontrei a doutora nutricionista Gisele Rossi, vocês devem conhecer. Ela é de uma compaixão e de uma visão tão integral, assim, que foi a partir daí que eu comecei a transformar minha relação com a comida e comigo mesma. Comecei a fazer terapia, comecei a me cuidar e parei de me ver só como um número na balança. Eu me via como um número na balança e um número no medidor. Então, eu ficava o tempo todo me comparando com números. E aí eu percebi que não era isso, né? Eu percebi que eu era muito mais que isso. E saúde, o que você disse hoje, que eu vi que tantas pessoas comentaram, é uma palavra certa na hora certa que pode mudar uma vida. Eu acredito nisso. Então, muito obrigada, viu? Obrigada a você, e acho que a minha missão é exatamente da parte, ainda mais com a alimentação, que é uma coisa que prende muita gente, né? Tem que ser igual de quem não tem. Não existe nenhuma alimentação. E a diabetes realmente não é quem você é uma condição, e você não é diabético, você tem diabetes. E a gente vai vivendo com essa condição e tem que ser exatamente igual de quem não tem, ainda mais uma alimentação que é muito importante em todas as fases da vida, em todos os momentos, e que é muito mais do que carboidrato, proteína e gordura. Exatamente. No máximo, você é uma divabética, não uma diabética. Adoro. Adorei divabética, achei o máximo. Esse nome é muito bom. É muito bom. Deixa eu então fazer uma finalização aqui, últimas palavras. Fabi, parabéns novamente pelo teu projeto, pelo teu movimento, pela tua causa, engajamento, é apaixonante mesmo. Eu não tenho diabetes, mas eu convivo com isso já há 5 anos, desde que eu entrei na Novo, e é realmente apaixonante ver tantas pessoas como você levando informação de qualidade, reunindo gente boa para fazer conversas bacanas. Então, eu queria convidar vocês para outras lives, né, que não será por falta de lives, né, vai ter uma muito legal, semana que vem, na terça-feira, dia 19, eu estou olhando aqui para não passar as informações erradas, dia 19, às 7 horas, uma live especial com o Dr. Mauro Scharf, falando como endócrino, doutora Ana Cláudia Ramalho, e vai falar justamente de alimentação, falou tanto aqui hoje sobre alimentação, então é voltada para pacientes com diabetes, todas as informações... Que dia, assim? É dia 19 às 19 horas. 19 horas. E vocês, tá até escrito, dica de receitas ao vivo. Uau. Nesse dia, eu convido vocês para seguirem as nossas redes. A gente tem no Instagram, o @NovoNordskBR, e no Facebook também. E além dessa live da terça-feira, tem uma na quinta-feira de obesidade, que é super bacana. Vai ser a terceira que a gente vai fazer também sobre alimentação, que vai ser bem bacana, que o Tom Bueno, que é uma pessoa com diabetes, ele é um moderador, o personagem, né, a pessoa que leva a informação também, o Leandro Hassum, né, ele é uma pessoa com obesidade. Ele é muito legal. Ele é demais, ele tem uma história fantástica, né, ele é muito mais que um humorista, que um artista, ele tem histórias muito tocantes, a gente tem trabalhado com ele, temos gostado muito, ele é uma pessoa sensacional. E a gente vai tratar desse tema também, o doutor João Salles vai estar com a gente, a doutora Juliana Saldanha também como nutricionista, falando também. Então sigam as nossas redes e lá vocês vão sempre encontrar informações atualizadas. A live é na novonordisk.live.br, certo? Certo. Tá. Tá aí na tela. A da obesidade às 18, tá? A da obesidade às 18. Tá. No dia 21. E as redes sociais é NovoNordskBR. Exato. O Instagram e o Facebook... Novo Nordisk Brasil. Tá, acho que é mais fácil acompanhar as redes sociais, porque lá vocês sempre postam o que vai acontecer, né? Assim, Novo Nordisk BR. Então, acompanha as lives, teve uma ontem de exercício físico, atividade física, hipoglicemia, foi fantástica. O Bizan fez todo mundo levantar da cadeira e se mexer. E olha, eu suei. De apoio, gente. Legal. Esses recursos que a gente está passando para vocês nesse momento é fundamental para a gente se manter motivados, porque bate uma desmotivação nesse momento de quarentena,
de vida interrompida, entre aspas, né? Então, a gente tem que continuar da forma que a gente consegue. Simone, obrigada. Minha admiração também por você, porque, olha, você é uma pessoa que abraça essa causa com tanta inspiração, com tanto empoderamento, que é muito importante para a gente saber que as pessoas que estão à frente dessas indústrias que nos ajudam a cuidar do diabetes acreditam também no nosso autocuidado, acreditam também no conhecimento que é fundamental para a nossa qualidade de vida e nos ajudam a chegar lá, nesses objetivos, né? Com conhecimento, com informação, é muito, muito importante. Bom, vamos lá fazer o sorteio! Vem da onde? Mostrar que ele está nos bastidores. Você não está de rosa, amor. Você estava com uma camisa rosa. Mas eu tô de azul. Vem da oi. Está de azul. Papéis. Vamos lá, gente, ó. Dá para ver, né? Bia Cunha. Eba! Não, ainda não sorteei. Só estou mostrando para todo mundo ter certeza. Dobra e põe. Não, para todo mundo ter certeza que está incluso aqui. Se alguém não estiver... Ó, encerrou agora, hein? Não pode mais escrever eu quero, porque não vai dar tempo. Bom, só para ter certeza de que está aqui. A Michele Del Valle também quer, então coloca ela aí dentro. A Letícia Gerard. A Cristie. Vamos lá, vamos rápido. Produção, a Nívia Colim. A Nívia Colim, ela tem DM2 e eu conheço ela através do meu namorado, porque ela tem um trabalho muito lindo com mães que têm filhos que têm epilepsia. O Edu, meu namorado, tem epilepsia, né? E ele tem um trabalho muito lindo que chama Viva com Epilepsia também, gente. Então, quero deixar a dica. Carla Fuchs. Está em todos os nossos encontros, a Carla. Beatriz Lopes. Adri Bueno. A Thaís Amaral. Tá. E a Júlia Cunha. É a Júlia? Não, é outra coisa. Ah, era a Bia. Tá. Agora a gente vai tirar, então, 3 papeizinhos. Tá todo mundo aqui dentro, ó. Colocou tudo aqui dentro. Alguém que falou eu quero não está? Fale agora. Ou cale-se para sempre. Para sempre não, gente. Vai ter outra oportunidade semana que vem. Tá todo mundo aqui? Então, vamos lá. Coloca a vibração positiva. A Júlia tá... Letícia Gerard, a primeira. Júlia, calma. A gente vai ter outra semana que vem. Tô preocupada com a glicemia dela. Mais 2. Vamos lá, vamos lá. Thaís Amaral. E... a Carla Fux, a Carlinha. Juju, calma, Juju. Vai ter um outro sorteio semana que vem. Participa com a gente. Ai, até dói o coração. Thaís Amaral, Carla Fux e Letícia Gerard estaremos juntas aqui, dia 22. Participem, meninas. Vai ser demais. Júlia, eu vou te mandar um inbox assim que eu postar sobre o novo sorteio. Eu vou mandar um inbox para você participar, tá bom? Gente, um beijo. Obrigada. Semana que vem estamos juntas para essa última live. Eu não aguento, né? Eu falo que é a live de encerramento e faço outra. Mas obrigada. Uma ótima noite. Vão comer alguma coisa aí. Participa da live da Ana Carolina. Beijo, Nossa, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigada. Terminou. Elas já saíram. E aí, meninas? Tá rodando ainda. Muito bom. Tá rodando.